testemunhos de neve e gelo, depois que eles estão nos laboratórios, o primeiro passo, a gente vai raspar as partes externas para ter o núcleo do testemunho o mais puro, o mais limpo possível, e a gente vai iniciar o derretimento para analisar toda a composição química e física que está contida na água. É possível, através dos testemunhos de neve e gelo, falar sobre o comportamento médio da temperatura do planeta, porque lá na minha análise eu vou ver qual é a concentração de CO2, eu posso ver a concentração de metano, eu posso ver a concentração de material particulado, impureza, black carbon, a história ambiental da atmosfera e do clima do planeta Terra, toda ela pode ser investigada em análises de laboratório dos testemunhos de neve e gelo. Visualmente, vamos identificar linhas com lentes de gelo, que é como se fosse a lente do meu óculos, né, na horizontal. Essas lentes de gelo, às vezes, estão espessas e bem consolidadas, que reproduzem verões, períodos quentes, por consequência verão, com derretimento de neve superficial, vira água e em seguida recongela. O que nós estamos observando com estas trincheiras? Que de 2010, 2011 para cá, os períodos de derretimento de verão se intensificaram, ficaram mais robustos, com lentes, com camadas de lentes de gelo mais espessas, 5, 8 centímetros, e bem mais resistentes. Cada ano que passa, a gente observa temperaturas mais elevadas em latitudes cada vez mais polares, digamos assim, né? E a gente ter essa estação funcionando durante invernos e verões, ela é para nós um termômetro desse processo, né? Então, hoje, nós não podemos esquecer que a região mais importante, dentro do ponto de vista da alteração ambiental, em todo o continente antártico, é exatamente o oeste da Antártica. E o Criosfera 1 ele está numa posição extremamente estratégica nesse contexto geográfico. A gente monitorar o balanço radiativo nessa localidade, avaliar o quão próximo ela se aproxima ou se afasta desses pontos de derretimento, são fundamentais para que a gente possa entender como vai evoluir a dinâmica desse manto de gelo. Quando a gente analisa o último relatório do IPCC, que é agora agosto de 2021, ele destaca que as atuais mudanças climáticas são inequivocamente antropogênicas. Que exemplos nós temos? O derretimento das geleiras, a temperatura está maior, por consequência, a subida do nível do mar, expansão térmica do nível dos mares. A mudança da circulação atmosférica promove períodos de estiagem prolongada e, em alguns momentos, chuva extremamente intensa, ondas de calor, ondas de frio e assim por diante. O que eu estou apresentando junto com os colegas é que existe sim a grande possibilidade de atribuirmos eventos extremos no Brasil com intensidade, a sua origem, a sua intensidade sendo coordenada pela Antártica. Quer dizer, a circulação antártica alterada pela mudança climática provoca fenômenos extremos. Os dados do Criosfera 1, todos os dados que medem a temperatura, a variação das deposições de neve, radiação solar, todos esses dados eles estão disponíveis no site do Criosfera 1, www.criosfera1.com. Lá você pode baixar todos eles em planilha Excel, muito fácil acesso, né? Existe um canal também de comunicação. Esses dados são extremamente importantes hoje, porque eles já compõem uma série de 10 anos, né? Então, toda a variabilidade sazonal já se encontra muito bem caracterizada, as tendências dos dados também estão muito bem caracterizados. Então, é uma plataforma bastante útil, bastante interessante para a gente acompanhar a evolução das condições do setor oeste da Antártica, que é um setor vital para todo o entendimento
da dinâmica e da evolução do manto de gelo antártico.